povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor no dia dos midianitas. Porque toda a bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, muito obrigado porque o Senhor nos dá livre acesso, ó Pai, à Tua vontade, à Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. E pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos dê a sabedoria, nos dê a interpretação correta, de acordo com a Tua vontade para esse texto, ó Pai. Que o que fale aqui não seja o homem, mas que seja unicamente colocado em evidência a Tua Palavra, a Tua mensagem para nós essa noite. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei hoje de manhã, Isaías ele foi contemporâneo, ele viveu praticamente no mesmo tempo que Miqueias. A diferença é que Miqueias ele pregava mais para o interior, Isaías já era um cara mais metropolitano. Isaías nasceu de uma família rica, o pai dele, o nome do pai dele consta na Bíblia, ele é filho de Amós, não é Amós o profeta, tá? Mas era uma família de muito prestígio em Jerusalém, e ele circulava pelo reino ali, ele era muito amigo dos oficiais, né? Das pessoas do alto escalão. Então ele era um jovem que, digamos assim, Isaías era um playboy da sua época, vamos colocar assim, Isaías era um playboy da sua época, era rico, era conhecido, era respeitado, amigo de muita gente, influente, e inclusive da família real, e ele é conhecido como o profeta do Evangelho, porque as profecias dele são as que mais apontam para Cristo. As profecias de Isaías, quando ele foi chamado, né, para começar a profetizar, o foco sempre foi profetizar contra a incredulidade e a impiedade do povo e a idolatria. Então o povo era muito idólatra. O povo de Deus aqui, né, que a gente chama na Bíblia, o povo de Israel, a nação de Israel, ela já estava fragmentada e estava tomada pela crença, pelo culto e pela adoração aos falsos deuses. E é nesse contexto que Isaías é chamado, para combater a idolatria, tanto do povo quanto dos seus reis. Então, né, na verdade, Isaías, o ministério dele abrangeu 3 reis. Foi Acás, o filho de Acás, Ezequiel, e o filho de Ezequiel, que é o Melquisedeque. Provavelmente Isaías foi morto desculpa, irmãos, Melquisedeque não, falei errado, Manassés, não é isso? Manassés. Provavelmente ele foi morto por esse último, que era um cara impiedoso. Então, no capítulo 9,
Isaías, ele anuncia o capítulo que a parte, né? Nós lemos uma parte desse capítulo. Ele anuncia um castigo que iria acontecer com o povo, porque assim, irmãos, profecia, ela vem para te confrontar. Ela não vem para acariciar você, acariciar seu ego, não. Então ela veio para anunciar, a profecia de Isaías aqui veio para anunciar o castigo que o povo teria se não voltasse os olhos para Deus. E hoje em dia está muito na modinha, né? A pessoa fala assim, eu profetizo bênção sobre a sua vida. Não é profecia, não. Você pode desejar bênção sobre a vida da pessoa, almejar, orar pela bênção, né, daquela pessoa, para que aquela pessoa seja abençoada. Até falar palavras de abençoar mesmo, palavras de bênção, né? Porque a Bíblia fala que quando você profere palavras boas sobre as pessoas, e que nós devemos fazer isso, nós estamos abençoando aquela pessoa, e devemos fazer isso, abençoar-nos uns aos outros. Mas não é profecia, não. Porque toda profecia, ela aponta para um erro, para uma falha, e mostra o resultado daquele erro, que vai acontecer algo de bom, se o povo se consertar. Isso é uma profecia. Então Isaías, ele vai falar, eu não vou entrar no detalhe aqui da falha do povo, apenas que era um povo idólatra, não vou entrar nessa parte da profecia, porque o tema central é a revelação do cuidado de Deus, é Jesus. Então nós vamos ficar nessa primeira parte do capítulo 9. Particularmente, eu acho que esse texto aqui que nós lemos, ele é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque ele apresenta uma das maiores profecias messiânicas. Ele apresenta esse texto aqui, ele é no Antigo Testamento uma das maiores promessas de que Jesus iria voltar, iria vir. Além de oferecer um carinho, um alento às nações oprimidas. Porque a profecia, ela tem essa característica também. Você se conserta, porque sua vida vai para o buraco, mas se você se acertar, vai acontecer isso, isso e isso. E aí você tem o quê? Um alívio, falando assim, tem chance para a minha vida. Minha vida não vai para um poço sem fundo, porque tem uma condição, tem uma oportunidade de redenção. E é isso que ele fala, né? Ele anuncia o castigo, mas antes do castigo ele fala a redenção ao povo, que o rei menino, né, iria trazer ao povo de Deus essa chance de se recuperar. Então o povo, versículo 2, começa falando que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem anda longe da presença de Deus, está nas trevas. Isso é fato. Está na escuridão. Está na escuridão. Está numa noite, como se você estiver no meio do mato, numa noite nublada, um tempo chuvoso, e que a estrada não tem poste. E você está a pé. Porque se você estivesse de carro, você ligava o farol, mas você está a pé. Você não vê nada na sua frente. Porque quem está afastado da presença de Deus não tem perspectiva de futuro. Nós temos esperança na salvação em Cristo Jesus. E é isso que faz a gente acordar, a gente se dispor. Todos os dias a gente levanta e trabalha e fala de Jesus para o nosso colega de trabalho. E vai para a escola e fala de Jesus para o nosso colega da faculdade, da escola. Fala de Jesus para o nosso vizinho. Agora, quem está perdido está nas trevas, porque não tem perspectiva de futuro. Você só lida com essa vida aqui. Você só lida com esse período que a gente vai viver aqui na terra. E hoje de manhã
Eu até falei, citei aí, eu chutei a idade da pessoa mais velha do mundo hoje, que é 120 anos aproximadamente, que é mesmo, né, nessa faixa aí. Hoje em dia ninguém vive muito mais do que isso, não. E são pouquíssimas as pessoas que vivem 100, 120 anos. Mas o que são 120 anos perto de uma eternidade com Cristo? Então, quem está afastado da presença de Deus só tem a perspectiva desse século de vida. Obrigado, meu diácono. Valeu. Quem não está fazendo a vontade de Deus está caminhando à sombra da morte. Quando fala assim, à sombra da morte, é que a morte está do seu lado. Sabe aquela pegadinha que tinha antigamente, chamava o sombra? A pessoa ia andando na cidade ali, na rua, aí vinha uma pessoa e fazia exatamente os passos daquela pessoa. Era o sombra. Quando você está andando sem fazer a vontade de Deus, a morte é a sua sombra. Porque quem tem a salvação em Cristo não tem medo da morte. A gente dá aquele calafrio, né? Porque a vida a gente está preso a essa carne aqui. E fica assim, né? Receoso. Será que vai doer? Será que não vai? Aí fica pensando, né? Poxa, eu quero viver bem, para ver bastante, para ver meus filhos crescerem, me dar netos. Eu tenho uma vida plena e longa. Mas a nossa esperança é muito maior do que o medo da nossa sombra, o medo da morte. Mas quem não faz a vontade de Deus caminha à sombra da morte. É isso que o versículo 2 ele fala. O povo que andava em trevas viu a grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, Cristo, Ele é a luz para aqueles que estão em trevas. Ou seja, para todos nós, porque todos nós, longe de Cristo, estamos em trevas. Então Ele é a esperança. Isaías começa aqui a já falar, olha, esse povo idólatra, pecador, ímpio, viu uma grande luz. E aí a questão dessa profecia de Isaías, ela é muito curiosa, porque alguns estudiosos falam que ela se aplica também ao nascimento do filho do rei Acás, que é o Ezequiel, o menino, por isso fala, porque o menino nos nasceu, e é bem provável que esse menino tenha nascido antes da profecia de Isaías, então por isso que ele fala, o menino nos nasceu, só que aí ele continua, e a gente vai ver isso mais para frente, eu estou dando um spoiler aqui, mas aí ele já fala, o filho se nos deu, e aí já está falando de Cristo. Mas quando o menino nasce, há uma esperança de renovo, de vida. Há uma esperança, a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. No versículo 3, ele continua. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, a notícia de uma redenção é motivo de alegria. Quando uma pessoa está lá, acamada, e ela recebe uma notícia assim, olha, seus exames ficaram prontos, você está curado dessa doença. É motivo de alegria. Eu tive essa experiência lá em casa com meu pai, 3 anos atrás, ele praticamente morreu na minha frente, um problema gravíssimo de coração, e aí, no que ele deu a parada cardiorrespiratória, Deus já fez o primeiro milagre, que ele tinha uma arritmia, e quando o médico vai fazer, a cura da arritmia é você levar o choque, o desfibrilamento, e quando o médico foi ressuscitar ele, deu o choque, o coração dele começou a bater no compasso certo, então curou a arritmia. Ou seja, ele deu uma parada cardiorrespiratória, mas foi curado de outra situação, que foi a situação que levou ele até a parada cardiorrespiratória. Mas ainda assim ele precisava operar.
O coração dele, a válvula estava comprometida, e ele já tem uma válvula metálica, artificial, e ele ia ter que trocar a outra. E foi fazer os exames ali e tal, já no pré-operatório mesmo, com cirurgia já quase marcada, só esperando mesmo os exames. E aí ele teve alguma coisa com Deus aí, e eu não vou me alongar com isso, mas ele fez o último exame, e o médico pegou e comparou com os outros, e falou bem assim: rapaz, tem alguma coisa estranha aqui, porque esses exames que você me trouxe anteriormente, estava dizendo que você precisa operar urgente, mas esse novo aqui diz que você não tem nada para operar. É a alegria da redenção. E aí ele foi e compartilhou com muita alegria isso na família, e enfim, na igreja. Eu tive a oportunidade de falar aqui num culto de quinta-feira, e ele continua, né? É uma alegria tão grande como quem está na ceifa, ou seja, para a região aqui, né, para o tempo aqui, que tinha uma agricultura muito mais presente, a gente não entende muito o que é isso, porque a gente tem a agricultura, mas nós aqui, pelo menos, ninguém aqui vive da agricultura, eu acredito que não. Mas ele fala que é uma alegria tão grande como quem olha lá para aquele campo gigante e vê, né? Olha, os campos estão brancos, está na hora de fazer a colheita. Então, trazendo para a nossa realidade, a alegria quando você pega o seu contra-cheque e vê assim: ó, o dinheiro está na conta dia 5. Ô, glória! No meu caso, é quando eu abro o aplicativo do banco lá e vejo: olha, o cliente pagou o boleto, o dinheiro entrou. Puf, está lá, ô, coisa linda! É bom demais, essa é a alegria. Sabe? Você está ali com aquela conta ali, tal, apertado, fala: meu Deus, preciso dar grana, e vai, puf, o cliente vai e paga faltando 2 dias para o boleto vencer. Ó, que bênção! Essa é a alegria da redenção, a alegria que você olha assim e fala: tem solução para a minha vida, tem solução para esse problema. E ele continua falando, né, como quem se alegra ao repartir os despojos, ou seja, na guerra, e aqui era a realidade desse povo também, uma nação que invadia, que guerreava contra outra nação, a nação perdedora, ela tinha que abrir mão de tudo, seus bens, seu gado, seu ouro, e aí esses despojos, o exército ia, trazia, levava para o seu país, dividia entre o rei e entre os soldados recebiam assim, e eles ficavam muito felizes: olha, vim, estou cheio do ouro agora. Uma alegria como quem se alegra ao repartir os despojos. É uma alegria, né? Você recebe uma cartinha assim, aí vê aquela carta cinza, fala assim: ixi, rapaz, esse negócio aqui, carta cinza, geralmente é do governo, alguma coisa, INSS, estou devendo. Aí quando você abre, fala: ó, veio uma restituição do imposto de renda, tem 5 mil reais a mais para você sacar. Ô, alegria! Essa é a alegria, porque aquele dinheiro ali vai te ajudar a solucionar um problema. A mensagem de esperança que Isaías trouxe levou alegria ao povo, porque eles falaram: cara, a gente está pecador, a gente está idólatra, a gente é ímpio, não tem chance para nós. E o povo estava assim, andando de cabeça baixa. Aí quando vem, ó, o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Opa, alegria. Porque agora tem solução para o nosso problema. No versículo 4 ele fala: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Séculos antes, né? No versículo 1 fala da guerra contra os midianitas, e eles sofreram muito, mas aí Gideão, levado ali por Deus, certamente, porque ele tinha só 300 soldados, que Deus foi peneirando, né? Peneirando, e ele só ficou com 300. E diferente de Leônidas de Esparta, aqueles 300 de Gideão venceram a guerra.
porque os midianitas eles estavam oprimindo os israelitas. E aí Deus levantou Gideão e falou: vai lá, seleciona ali os soldados. Tem muito, divide isso aí. Tem muito, divide, tem muito. E ele todo dia ele ia lá e fazia uma prova com Deus, e no final só sobraram os 300. Então lembra dessa vitória. Essa boa nova, essa notícia, ela traz esperança, como quando Deus deu a vitória do povo de Israel sobre os midianitas. Versículo 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Mais uma linguagem de guerra aqui. O reinado do Messias, ele é um reinado de paz. Então as roupas, as armas, as botas, os acessórios, apetrechos, tudo que era relacionado à guerra, no reinado do Messias, vai servir de combustível para o fogo. Não vai ter necessidade de usar, porque ele é o príncipe da paz. Então fala de pasto ao fogo. Que quando você faz uma capina no quintal, aqui tem muitos, né? Quando você pega ali, faz uma capina, arranca aquele matagal todo, não se deve mais fazer isso, que hoje em dia nós temos que pensar no meio ambiente, mas antigamente as pessoas iam lá e faziam uma fogueira gigante e queimavam aquilo tudo ali. Hoje em dia você vai e transforma aquilo ali em adubo, beleza? Naquela época queimava, é isso que ele fala aqui, serve de pasto ao fogo. Era o mato que queimava. Por quê? Porque o reinado do Messias é o reinado de paz. É um reinado de paz. Então não vai ter necessidade de ter armas, não vai ter necessidade de ter guerra, de ter exército, não vai ter necessidade de nada disso. Agora você imagina um povo que vivia em guerra, como eu falei hoje de manhã, que era afligido pelos assírios ali, que eram um poder bélico gigante, extremo, que vivia ameaçando invadir. Quando você fala assim, você não vai mais precisar de ter nada de guerra, você pode queimar tudo, porque você vai viver em paz. Olha a tranquilidade que dá. E um povo ímpio e pecador. E aí, ele vai concluir tudo isso no versículo 6 e 7, que ele fala, por que que isso tudo vai acontecer? Né? A gente falou de várias situações aqui, que o povo está em trevas, mas que Deus tem multiplicado a alegria do povo, tem mostrado a luz ao povo, que eles vão celebrar como no dia dos midianitas, e que eles vão se alegrar como quem recebe um salário, ou como quem ganha uma herança. Por que isso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Curioso que ele não coloca um E no final. Maravilhoso Conselheiro. Ah, e outra coisa, não tem vírgula entre o maravilhoso e o conselheiro, tá, irmãos? Não é maravilhoso conselheiro, é maravilhoso conselheiro, vírgula. Deus forte, Pai da eternidade, ou Pai eterno, Príncipe da paz. Tudo isso que a gente falou é um nome. Porque foram citadas aqui as características de Cristo. Aqui a gente identifica as duas naturezas de Jesus. A humana, quando fala assim, porque um menino nos nasceu. E a divina, um filho se nos deu. Então, tudo de bom que vai acontecer, que foi prometido aos versículos acima, vão acontecer trazidos pelo nascimento deste menino.
E mais uma vez, o povo precisava enxergar essa situação aqui de maneira espiritual. Porque por mais que fosse resolvido o problema deles da guerra, da fome, do pecado mesmo naquele momento, a gente tem que ter o quê? Que foi falado hoje de manhã, visão de futuro, olhar para a vida eterna. Então o governo está sobre os seus ombros, majestade. Ele é o rei. E no Novo Testamento a gente aprende que não há nome sobre o nome de Jesus. O nome dele está sobre todo nome. Majestade, ele é majestoso. É o elogio mais pomposo, é o maior elogio que tem, é chamar alguém de majestade. Por isso que os reis gostavam de ser chamados de majestade. Maravilhoso conselheiro. Jesus, ele é sábio. Ele tem sabedoria. Ele é um maravilhoso conselheiro. Os conselhos de Deus sempre nos levam para o bom caminho. Porque ele tem uma infinita sabedoria. E por mais que pareça, né, às vezes para nossa mente pequena, parece assim, eu vou seguir o conselho de Deus, mas eu acabei caindo num buraco aqui, eu vou precisar fazer um esforço muito grande para poder sair. Aquela força que você fez ali vai te nutrir para você conquistar e ultrapassar um desafio muito maior que você vai passar lá na frente. Então, às vezes, até uma queda é a sabedoria de Deus para nossas vidas. E ontem a gente estava até conversando, compartilhando algumas experiências, e aí eu falei de uma experiência que eu tive de um carro que eu comprei, que foi uma maior besteira que eu já fiz na minha vida. E os caras falaram assim, poxa, mas você também, viu, da próxima vez você ouve a vontade de Deus. A Paola falou, da próxima vez você ouve sua esposa. Aí os caras, não, da próxima vez você ouve a vontade de Deus. Eu falei, cara, pior que eu fiz aquele negócio com toda a convicção e certeza que era Deus que estava me direcionando, porque tudo aconteceu do jeito que eu pedi para Deus direcionar. E deu ruim. Deu ruim não, deu péssimo. Até hoje eu pago o preço, pago o pato. Mas às vezes aquilo ali aconteceu realmente para eu ter o quê? Experiência, conhecimento, aprendizado. Então o maravilhoso conselheiro, ele só nos dá bons conselhos. A gente só precisa entender e identificar qual conselho realmente vem dele. Deus forte, poder. E no original aqui, a palavra para Deus aqui é Elohim, que se a gente fosse traduzir para o português, não é Deus, é deuses, né? O El é o plural. E aí a gente entende o quê? Que se refere à Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você ouve falar de Elohim, está falando de Deus, mas no sentido da Trindade, dos três em um. Deus forte, Deus é poderoso. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Pai da eternidade, ou seja, sua paternidade nunca terá fim. Ou é o Pai que pode te dar, te conceder a vida eterna. Mais uma vez eu volto a falar, a gente tem que olhar isso aqui com os olhos espirituais. Essa profecia, ela aponta para a vida eterna. O Pai da eternidade. O povo vai ter a chance de ser resgatado, de se reconciliar com Deus e ter a vida eterna com Ele.
Então não era algo temporal, não era algo local, não era algo momentâneo. É por isso que esse texto ele é tão lindo, irmãos, porque traz esperança para nós também. Assim como eu imagino como deve ter trazido esperança para aquele povo. Príncipe da paz, ou seja, ele vai trazer um reinado de paz eterna, se a gente pegar o atributo anterior. E não é apenas a ausência de guerra, porque a vida eterna com Cristo não é só, vou sair e não vou ter guerra, porque se a gente for olhar em vários países não tem guerra. Canadá não tem guerra, a Suíça não entra em guerra, a Austrália não tem guerra, o Brasil também não tem, sobe o morro lá para você ver se não tem. Mas diversos países não têm guerra, e são governados por pessoas. Só que a paz aqui não é só ausência de guerra, a paz aqui é a qualidade de vida, é a vida abundante, é a vida eterna em Deus, é uma vida de bem-estar. Agora você pensa assim, aquele momento que você está com o maior sentimento de satisfação, de tranquilidade, de paz na sua vida. Imagina isso muito maior, porque você vai estar em Deus, com Deus e na eternidade. Isso é que é o reinado do príncipe da paz. No versículo 7 ele continua: para quê? Então a gente viu o que iria acontecer, todas as questões, a luz, né, da esperança, o povo se alegrou. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Para quê? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o quê? Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Porque todo mundo, né, tinha aqui, o povo de Israel tinha Davi como o maior rei de todos os tempos, o mais importante, que deu as maiores vitórias, que foi realmente o homem segundo o coração de Deus. Porém, o reinado do príncipe da paz, o reinado do Messias, o reinado de Cristo, o reinado desse menino, ele iria trazer uma paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. É algo muito maior, muito mais importante, é algo superior, que viria encobrir a glória do passado, e para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre, desde os dias da eternidade, que a gente leu em Miqueias hoje de manhã. Isaías fala, desde agora e para sempre. E ele fecha com praticamente o tema do nosso mês: o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, irmãos, Deus, ele relembra do seu cuidado através da sua palavra, através da profecia. E assim como foi quando Isaías levou a profecia para o seu povo, Deus, ele, quando a gente pega e abre a Bíblia para a gente ler, ouve a mensagem de Deus, lê um versículo, a gente relembra, quando a gente estuda, a gente relembra o cuidado de Deus com o seu povo e conosco, porque tudo que foi prometido aqui se cumpriu e irá se cumprir. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está relembrando o cuidado de Deus, o cuidado que Ele tem com a sua vida. E aí a gente volta lá no primeiro trechinho lá do versículo 2, que o quê? Quem está afastado de Deus anda nas trevas, mas quando você está próximo de Deus, quando você se debruça sobre a palavra dele, você tem a luz
à sua frente. Porque você não tem aflições. Tem dificuldade sim, mas não vai se afligir com aquela dificuldade, porque você tem a esperança na eternidade. E a palavra vem, mesmo quando a gente está afastado. O povo aqui era um povo ímpio, um povo pecador, e Deus foi lá e mandou Isaías pregar para eles, falar: vamos ter esperança, porque vai nascer um menino que vai resolver todos os problemas da humanidade. Então você imagina que para cada uma dessas pessoas que estão aí fora, na beira da praia agora se prostituindo, ou em outros lugares usando drogas, ou na bebedeira, no vício, na idolatria, no adultério, no crime, existe esperança para cada uma dessas pessoas. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes a gente não tem coragem de levar essa esperança, como Isaías teve coragem de confrontar. E não pensa que foi fácil. Ah não, mas Isaías era um playboy, era um riquinho, ele era amigo do pessoal do reino, né? Circulava no palácio. Isaías, ele foi extremamente perseguido por causa disso. Tanto que ele foi morto, como que é a palavra, gente? Me falhou agora a palavra. Quando a pessoa é morta com crueldade, executado. Não é bem essa palavra não, mas vale. Ele foi executado. Não é torturado não. Martirizado. Lembrei, ele foi martirizado pelo rei ímpio, filho desse menino que nasceu aqui na profecia. Ou seja, ele viveu muito, né? Mas ainda assim não teve uma morte humana, física, pacífica. Foi uma morte sofrida. Mas foi problema para ele? Não, porque se ele pregou isso aqui, ele acreditava. Então, a palavra vem, mesmo quando nós estamos afastados da presença de Deus. E a palavra está aí, nós temos que levar para aqueles que estão afastados da presença de Deus. Porque assim como Isaías levou hoje os profetas, entre muitas aspas, somos nós. Os mensageiros somos nós. Eu e você, cada um de vocês aqui, tem o dever, porque Jesus, ele deixou essa missão para todos nós, de fazer discípulos em todas as nações. Então Deus, e eu vou repetir o que eu falei de manhã, porque é uma continuação, Ele sabia da nossa fraqueza, desde o início de todos os tempos, desde antes, porque Deus é presciente, é onisciente, Ele sabe tudo e sabe antes, e Ele determinou a nossa redenção, antes de tudo acontecer. E Jesus é a revelação do cuidado de Deus, é o príncipe de uma paz que não é essa paz momentânea, que é bom a gente ter hoje, como eu falei de manhã, às vezes a gente precisa de um momento de paz, sombra e água fresca, né? É delicioso, é maravilhoso, mas a paz de Cristo não é essa, efêmera, passageira, é uma paz eterna, porque hoje, por mais que a gente tenha um dia de paz, vai ali para dentro, ali nos sítios, ali na região da Barra, ali, passa na beira do rio ali, fica ali na rede, o dia inteiro, tem um restaurante bacana ali dentro, não vou falar o nome não, que eu não recebi patrocínio, mas é muito bom, você almoça, depois você dá uma voltinha de cavalo, fica na beira do rio Jucu, assim, senta lá na rede,
fique em paz. Mas quando você volta para casa, tem boleto para pagar, tem doença para tratar, tem um monte de coisa. A paz que Cristo dá, ela não é esse tipo de paz, ela é uma paz eterna.